Uma carreira nas Forças Armadas sempre foi muito desejada por uma parte da sociedade por causa da estabilidade, por causa de alguns privilégios. Só que tem um levantamento que você fez que aponta um aumento da evasão dos militares, da Marinha e da Aeronáutica, né? Então, quem vê de fora pensa, não, mas é cheio de privilégio. Mas muita gente que vê isso de dentro não vê dessa maneira. Eu estava tão mal, que quase um paciente. Aquilo, pra mim, foi a gota d'água. Foi, o caldo entornou ali. Acabou. Ali eu decidi, não, eu vou pedir licença por afastamento por motivo particular, só pra respirar. Fiquei 1 ano afastada, pra na sequência solicitar a minha baixa. E acabou. E assim aconteceu. E os seus padres, eles não se ajudam, tá? E eu cada vez me via, cara, eu estou no lugar errado, isso aqui não é pra mim. E eu sempre tive um posicionamento muito forte, uma opinião muito forte, tanto que eu questionava. Eu sempre... Aí que a ficha foi caindo na questão do autoconhecimento, eu fui entendendo que o cargo de praça é um cargo em que as pessoas que estão, elas ficam mais habituadas quando elas não têm condição para cargo de liderança. Uma pessoa para estar num cargo de praça, ela precisa, em termos de personalidade, estar confortável em cargos que não são de liderança, quando, na verdade, no meu caso, gerava um desconforto absurdo. Um de todos os meus problemas foi toda uma demanda emocional, foi todo um viés de uma carga emocional altíssima. Por quê? Porque eu era aquela militar, aquela sargento que eu não abaixava a cabeça, não ficava o tempo inteiro sim senhor, não senhor. Em situações que eu não concordava, eu colocava claramente, eu não concordo, eu questionava, eu batia muito de frente. Alô, perrengueiros de plantão! Como vai vocês aí e como está o 2025 de vocês? Eu espero que esteja tudo muito maravilhoso e que todos vocês estejam repletos de grandes expectativas e metas para este novo ano. Estou num ambiente diferente. Quase não tem estúdio. Por quê? Porque eu estou de mudança desde o final de 2024 e isso também atrapalhou um pouco o ritmo das gravações. Mas eu pretendo colocar o ritmo dessas gravações de uma forma mais constante. Mesmo que ao longo da minha trajetória, dessa minha mudança, de Anápolis para João Pessoa, eu preciso fazer vlogs. Mas vamos seguindo. Bom, o tema de hoje eu acredito que seja um dos mais pedidos, tá? Já teve muitos pedidos no meu Instagram. Aliás, para quem não me segue por lá, já vou colocar o endereço aqui, rapidinho, tá? Se você acabou de cair de paraquedas aqui, por conta da capa, do título, sim. Aqui, neste vídeo, eu vou estar trazendo um pouquinho dos principais motivos que fizeram com que eu abandonasse a minha carreira militar. Lembrando, eu era de carreira na Força Aérea Brasileira. Eu fui até 2º sargento da FAB. Não reparem, estamos ainda em fase de teste com relação a esse novo estúdio temporário. Então, por favor, não reparem com relação a alguns barulhos ou com relação a uma diferença de luz que talvez possa acontecer, tá? Faz parte. Recentemente, a CNN fez uma reportagem, foi bem recente, gente, tem uma média de 1 mês, foi no finalzinho de 2024. Eu vou deixar essa reportagem ou na descrição ou aqui em cima nos cards, tá? Onde eu conseguir colocar melhor, ou nos dois. E nessa reportagem, afirmavam, segundo estatísticas, que uma média de 5.000 militares evadiram das Forças Armadas nos últimos 10 anos. Eu posso dizer que eu sou uma delas. E, naturalmente, sempre tem uma curiosidade da necessidade. Qual foi a necessidade maior de ter saído de um cargo federal? Eu era concursada, já estabilizada, depois de tantos anos de estudos, até porque eu não passei de primeira, eu passei na 3ª tentativa, então foram 2 anos seguidos de estudos para o concurso desejado, tão sonhado, para logo após 12 anos de serviço ativo, mais 1 ano de licença por motivo particular, eu pedi a baixa. Então, sempre tem muita curiosidade em volta disso tudo. Só que, de início, o que eu preciso informar é que não foi um motivo só. Foram vários. No meu caso, foi uma sucessão de situações que fizeram com que eu entendesse que, definitivamente, continuar ali não era mais pra mim. Embora, quando eu entrei desejando, eu entrei idealizando, eu entrei sonhando, eu entrei querendo muito fazer carreira, inclusive. Eu fiz a faculdade de farmácia pra seguir a carreira como oficial. No final, desisti de tudo. Vamos falar melhor sobre isso? Não, vem comigo, vem, continua aqui. Falar sobre os motivos da minha desistência com a carreira militar, lembrando que eu respeito quem tenha entrado, ou quem tenha decidido para entrar na carreira militar por ser
simplesmente um cargo estável que a pessoa precisava conquistar uma condição de ter aquele salário todo no primeiro dia do mês, batendo certinho, mas esse não era o meu caso, né? Eu contei o início dessa história, tá? Vou deixar aqui em cima e vou deixar nos cards no finalzinho desse vídeo, porque a intenção deste canal é contar toda a trajetória, compartilhar com vocês toda uma trajetória, porque muitas das experiências que eu passei no ambiente militar são sim de um aprendizado gigante. E como eu lembro de tudo, tenho uma memória fotográfica, eu consigo trazer detalhes de situações que servem para ser compartilhadas e transmitir através desse aprendizado, através da minha experiência, levar o que eu aprendi, compartilhar com vocês. E, como essa história é muito longa, eu fico até meio por onde começar dos motivos principais, mas como eu já disse, aqui nesse vídeo eu vou tentar resumir para vocês os pontos principais da minha desistência de seguir carreira militar, porque quando eu entrei decidida a seguir carreira, né? E a vida de todas as formas disse não pra mim. Tipo, os meus planos, em outras palavras, a vida dizendo, os meus planos não são esses pra você. Até que eu decidi ouvir. O começo da conversa é esse. O resumo dessa trajetória toda foi que, para mim, o que eu idealizava, o que eu imaginava, até o que eu esperava, não foi o que aconteceu, né? Mas eu consigo até me perdoar, porque eu entrei, passei na prova com 19 anos, estava no curso de formação com 20 anos e entrei efetivamente para trabalhar e exercer a função com 21. E foi uma sequência de eventos que, desde o início, me mostravam que ali não era para mim. Eu tinha diversos choques de realidade, né? E muitos podem dizer assim, você foi muito sonhadora, você não se preparou para estar ali. A verdade é que eu imaginava assim, eu estava entrando num ambiente militar, eu estava entrando num ambiente que exige uma cobrança, eu era praça, eu tinha chefes, eu tinha superiores, só que o que eu não esperava era uma série de situações que eu considerei extremamente injustas, né? E falar disso tudo num vídeo só é extremamente complexo, né? Por isso que eu torno a repetir que se você se interessa por histórias, relatos, sincerões, já se inscrevam no canal, porque isso aqui vai ser um resumo de tudo que aconteceu, de situações. Não dá pra contar todas as histórias num vídeo só, né? Então, quem tem o interesse para se aprofundar mais e entender de fato como funcionam os bastidores do ambiente militar, se inscreve no canal, tá? Perde não. No curso de formação, a minha experiência pessoal é que no curso de formação foi como foi. Eu não vou dizer que eu passei por situações dentro do curso de formação que me desestabilizaram, porque foi mentira. Claro que eu observava que os alunos que acabavam se machucando, tendo alguma impossibilidade física, eles eram muito rebaixados, muito deixados de lado, tidos como tá escamando, é um termo que é muito usado dentro da aeronáutica, né? Tá escamando, fazendo corpo mole. Então, as questões físicas mais sérias dos alunos que tinham algum problema ao longo do curso de formação, porque a gente também passa por muita atividade física, eram vistas de uma forma negativa. Isso eu considerei injusto, né? Eu tive muita sorte que, no meu caso, eu não tive nenhum contratempo nesse sentido. Eu não passei por nada ao longo do curso de formação, meu curso foi bem curtinho, foram 4 meses. Eu não passei por nada que eu precisasse me ausentar. Eu sempre pedi a Deus para não ter nenhum problema físico e eu realmente não tive. A única demanda grande no curso de formação é que a gente não costuma ter tempo para nada, para quase nada. Tudo é muito corrido e muito cansativo, né? Eu tinha na época 20 e poucos anos, então ainda conseguia dar um gás maior, porque eu tinha muita lenha para gastar, né? Mas era tudo muito cansativo, gente. E eu não tinha aquele tempo de qualidade para estudar na EAR como eu tive em casa. Então, nesse ponto eu sofri bastante. E por conta disso, né, eu sempre brinco que eu entrei 02 e saí 0 última. Nessa condição de sair 0 última, eu fui a última colocada na classificação para escolher as vagas, né? Porque, infelizmente, para os sargentos, né, lá na EAR, as vagas eram escolhidas pela classificação final, a de saída, não a de entrada. Porque a de entrada eu entrei como 02, né?
Uma curiosidade, né? Por que eu tô falando isso? Porque no curso de oficial, até então, até onde eu sei, para oficiais de carreira, as vagas, as localidades são escolhidas pela classificação de entrada, tá? Uma curiosidade para vocês. Só que no curso de sargento, eu acredito que até hoje, lembrando, meu ano foi 2004, até hoje ainda é assim. E quem entra pro curso de formação, a maioria não tem tantas amarras, são pessoas muito jovens, né? Em termos de edital, não podem ter 23 anos completos, então são pessoas muito jovens, na maioria solteiras, sem filhos, então não tem tantas amarrações, né, na cidade natal, na cidade que a pessoa está, e quando sai o número de vagas é pela classificação final. Então eu era 0ª, sobrou Manaus pra mim, e lá fui eu pra Manaus, né, não conhecia a cidade, não tinha nenhum parente lá. Meu primeiro ano foi muito difícil, um perrengue atrás do outro. Se eu tiver que eleger um ano que foi o mais perrengueiro, e quando eu lembro, claramente eu consegui dar um nome perfeito para esse canal, foi por conta desse meu primeiro ano como sargento, em 2005, que foi um perrengue atrás do outro. Foram inúmeros. Mas resumindo, era sargento mais antiga do que eu, de uma turma anterior, criando caso. Eu fui morar com duas, essa e mais outra, numa mesma casa, que não deu certo a convivência. Ela pegava histórias da convivência lá da casa que eu estava com ela e levava pro profissional pra me queimar diante dos meus superiores. Eu iniciei a minha carreira militar num setor que, olha, lá tinha um grupo de pessoas que hoje eu falo, eu desejo o bem. Eu desejo do fundo do meu coração que essas pessoas, estando dentro da Força Aérea ou não, porque tinham militares de carreira e militares temporários, eu desejo que essas pessoas continuem seguindo a vida delas muito bem, mas bem distantes de mim. As maiores inimizades que eu tive, que eu acabei tendo no ambiente militar, foram nesse primeiro ano. E as principais marcas que eu tive em termos de me sentir subestimada, me sentir humilhada, me sentir injustiçada, foi nesse primeiro ano. E os seus pares, eles não se ajudam, tá? E eu cada vez me via, cara, eu estou no lugar errado, isso aqui não é pra mim. E eu sempre tive um posicionamento muito forte, uma opinião muito forte, tanto que eu questionava. Eu sempre... Aí que a ficha foi caindo na questão do autoconhecimento, eu fui entendendo que o cargo de praça é um cargo em que as pessoas que estão, elas ficam mais habituadas quando elas não têm muita condição, quando elas não têm condição para cargo de liderança. Uma pessoa, para estar num cargo de praça, ela precisa, em termos de personalidade, estar confortável em cargos que não são de liderança, quando, na verdade, no meu caso, gerava um desconforto absurdo. Porque eu sempre fui muito opinativa, eu sempre tive muito pulso firme, eu sempre fui de, se necessário, me colocar de frente, enfrentar, colocar a minha verdade. E eu precisava muito baixar minha bola como sargento. Isso acabava comigo. Isso acabava comigo. Um de todos os meus problemas foi toda uma demanda emocional. Foi todo um viés de uma carga emocional altíssima. Por quê? Porque eu era aquela militar, aquela sargento que eu não abaixava a cabeça, não ficava o tempo inteiro sim senhor, não senhor. Em situações que eu não concordava, eu colocava claramente, eu não concordo, eu questionava, eu batia muito de frente. Nunca peguei cadeia por milagres, porque sempre tinha alguém que enxergava que não estava sendo uma rebelde sem causa, mas ao longo do período, com toda essa trajetória, fui tendo desgastes emocionais horrorosos, sabe? Eu não parava pra analisar isso, eu não parava numa terapia. Eu pensava assim, cara, não tenho tempo, eu tenho que fazer algo pra sair, mas até então a minha cabeça era, eu tenho que fazer algo pra sair pra um cargo maior, porque não dá pra eu me sentir o tempo inteiro menos sabendo que não era. Não dá pra eu ficar me reduzindo a uma condição que não era pra ser a minha. O que mais me salvava em todas essas situações é que tinham situações que me obrigavam a aceitar e que eu não aceitava, e que da forma que eu entrei pela porta, segunda colocada, eu via, cara, isso não é pra mim não. E eu me mantinha no salto alto. Como eu entrei pela porta e eu era de carreira, eu tinha coragem necessária pra enfrentar. Não, isso eu não aceito, não, eu não me rebaixo nesse nível. E eu era, pra alguns, era considerada muito nojenta, pra alguns superiores. E outros que
me enxergavam. Sabe, eu tive muitos anjos no meu caminho, também não vou mentir. Talvez por isso. É que eu não peguei nenhuma cadeia, só por isso. Só por isso. Então, no final das contas, vocês podem estar me perguntando: tá ok, Bela? Então, depois que você entendeu de fato que não era pra você, você já se mandou? Não. Sempre tem essa outra questão extremamente importante que nunca afeta só a gente. Avião passando. Tem um outro ponto que não afeta só a gente, mas quem convive conosco, que é a questão de ser um cargo federal estável. Até então, eu lembro que quando eu estava consciente que eu precisava dar baixa, que não era pra mim, o ano era 2012, e o que existia ao meu redor eram pessoas que estavam achando tudo isso um absurdo. Não, você não vai largar um cargo federal de um concurso que você passou e estudou tanto, assim, de qualquer forma. E, na época, existia muito da minha parte, uma dependência emocional de precisar da aprovação das pessoas que eram importantes para mim ao meu redor. E hoje eu vejo que as pessoas ao meu redor não fizeram por mal. É uma consciência, uma mentalidade comum a todos. Não, você aqui, né, na FAB, você como sargento da Força Aérea Brasileira, você está infinitamente melhor do que qualquer pessoa lá fora. Então, eu entrei numa vibe de ficar tentando para concursos fora, até porque o concurso interno da aeronáutica para oficial eu já tinha entendido que não era para mim. E eu entendi dentro de uma situação que aconteceu, e isso é um vídeo que eu vou contar à parte, né? Que eu tive que bater de frente com um chefe meu, e no final das contas a esposa desse chefe meu, que também era chefe minha, ela chegou na minha cara e falou: isso aqui não é pra você, isso não é pra você. E naquele momento eu entendi de fato que não era pra mim, seja em qual posto, em qual cargo eu estivesse. Eu estaria sempre enfrentando o sistema, sempre contradizendo o sistema, sempre achando problemas no sistema. Ou seja, eu não tinha vocação nenhuma para ser militar, independente se eu estava na condição de praça ou de oficial. E naquele momento uma ficha gigante caiu, mas é um assunto muito longo, vai ser um vídeo à parte no canal. Você ainda não se inscreveu, já se inscreva para pegar todos os babados. Esquece. Aqui eu ainda estou dando uma resumida dos principais motivos da minha saída. Naquele momento eu já sentia que, de qualquer forma, não era pra mim o ambiente da Força Aérea Brasileira, mas eu ainda visava concursos públicos. Então, ao invés de dar baixa, num período que era extremamente propício pra mim, né, eu pedi minha transferência para a segunda unidade. E na segunda unidade, eu estava só passando um tempo, na minha cabeça eu estava só passando um tempo necessário até dar baixa. E buscando aguentar, enquanto eu precisava aguentar, pra tentar passar no outro concurso e finalmente sair. Só que o que eu não esperava é que o meu mental já estava muito desgastado, o meu emocional estava muito desgastado. Os piores momentos que eu passei, os piores estresses que eu passei na primeira unidade, volta e meia, vinham à tona nas minhas memórias, nas minhas lembranças, como uma assombração. E isso foi me deixando muito mal. A verdade é que naquele momento eu comecei a ir ladeira abaixo. Isso na minha segunda unidade. Não pelas questões que aconteciam na unidade. A segunda unidade que eu trabalhei, ela foi extremamente tranquila em comparação à primeira. Só que eu já estava com o copo cheio, então qualquer gotinha já entornava. E o caldo entornou quando eu estava tão mal, ao ponto de precisar, pelo amor de Deus, que pagar um plantão. E às vezes não tinha um colega para tirar o plantão para mim mesmo, eu pagando. E eu lembro que eu paguei uma colega, ela fez 12 horas pra mim, e às 12 horas noturnas eu precisava ir. Eu não estava aguentando mais nada, absolutamente nada. Eu cheguei naquela noite, era só meu corpo ali, porque a minha alma não estava ali. Tudo que era passado pra mim, eu estava dispersa. E eu lembro que tinha um paciente que estava muito mal, a gente tinha um medicamento com uma dose específica, que era o padrão nessa unidade de dispensação. Mas o paciente, ele estava mal, que ele precisava daquele mesmo medicamento com uma dose menor. E foi comprado para esse paciente específico essa dose menor e foi me passado essa informação. Se fosse solicitado esse medicamento para o paciente, não era o medicamento já padrão, com a dose padrão, era com a dose menor. Tinha um aviso escrito num papel, mas bem grande assim, quando abria a geladeira, o medicamento que ficava na geladeira, quando abria tinha esse papel enorme, informando
dada a importância de passar o medicamento com a dose certa para esse paciente, porque ele corria risco de se passasse o medicamento com a dose que até então era padrão no setor. Pois é, o que aconteceu? Quando foi solicitado esse medicamento, eu fui no automático e entreguei a dose que não era para ser entregue. Eu lembro que quando o oficial chegou para mim e perguntou qual é a dose que eu tinha entregado, porque já tinha dado horário da dispensa desse medicamento, foi aí que caiu a minha ficha. Eu dei a dose errada. Ele saiu correndo para ver o que tinha acontecido com aquele paciente. Naqueles poucos minutos que antecederam a informação, o que aconteceu com aquele paciente, eu pensei, caramba, se esse paciente falecer, a culpa é toda minha. Por mais que existisse até então a barreira do enfermeiro, que ele também, por padrão, ele deveria estar verificando o medicamento antes de administrar. Mas mesmo assim eu não ia tirar o meio da reta. E nossa, aquele período, essa história completa vai ser vídeo para um outro canal, porque ela é bem profunda. Eu estou passando o resumo dessa história. No final das contas, não foi administrado o medicamento com a dose errada ao paciente, mas isso foi uma profunda reflexão para mim. Eu estava tão mal, que quase um paciente. Aquilo, para mim, foi a gota d'água. Foi, o caldo entornou ali. Acabou. Ali eu decidi, não, eu vou pedir licença por afastamento por motivo particular, só para respirar. Fiquei 1 ano afastada, para na sequência solicitar a minha baixa. E acabou. E assim aconteceu. Hoje, já se passaram 2018 que eu saí oficialmente. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hoje já se passaram 7 anos de todos esses episódios. E o canal ainda é novinho, porque só agora eu consigo abrir a caixa de Pandora para contar tudo isso e compartilhar essas minhas experiências com vocês. Porque se há 3 anos atrás ou há 1 ano atrás que eu tivesse saído da FAB, se eu tivesse tido essa ideia de abrir um canal assim e falar sobre tudo isso, eu não tinha condições mentais, psicológicas e emocionais para isso. Hoje eu já tenho. O tempo, ao longo desse período todo afastada também, com muitas terapias, usando muitas ferramentas de autoconhecimento. Hoje eu trabalho com astrologia, eu também já passei por diversas terapias. Isso tudo foi extremamente crucial para que eu me fortalecesse e começasse a ressignificar todo esse passado. Então, no mais, o resumo é esse. Mas se você estiver curioso de entender cada um dos babados, eu vou contar cada um em um vídeo específico, gente. Porque, como eu falei, é uma história muito complexa. Mas a minha decisão de sair da Força Aérea Brasileira, de largar um cargo estável como sargento, não foi um único motivo. Foi uma decisão bem complexa. Mas eu posso afirmar para vocês que o que pegou mais para mim foi a questão das relações interpessoais, do trato com antiguidade e hierarquia, que não é tão formal como quem está de fora enxerga. Acontecem muitas injustiças. Quem está abaixo sempre sofre mais. E isso foi me minando, me desgastando. E eu fui entendendo que não, eu precisava de um voo maior, precisava alçar algo maior e eu precisava ter uma liberdade de expressão maior que eu não tinha lá. É isso. Esse vídeo foi sem roteiro nenhum, gente. Não sei se está confuso, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, para além do que eu já falei, deixa nos comentários. E se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever, se inscreva para mais conteúdos como esse. Ative o sininho da notificação em todas e compartilhe para aquelas pessoas, aqueles militares, aquelas pessoas que você sabe que precisam dessa mensagem. Beijo enorme, até lá. Tchau, tchau. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.